Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Odmário Teixeira, sou teólogo, sou escritor e estou aqui para mais um vídeo que com certeza vai nos abençoar, né? Convido a você a participar dessa jornada espiritual, porque não é apenas um estudo bíblico, é um conhecimento do reino de Deus, estudando os elementos mais significativos que existe no Antigo Testamento, que são sombras, né? Como fala o apóstolo Paulo, são sombras daquilo que há na eternidade, na glória lá no céu, ok? Nós iremos estudar hoje sobre a Arca da Aliança. Um objeto temático, um objeto misterioso que nós iremos desvendar. E qual a relação da Arca da Aliança com o Reino de Deus? O que quer dizer cada elemento que nós encontramos ali na Arca da Aliança? Quais as curiosidades? Então eu te peço, prepare-se para esse profundo estudo revelador e cheio de curiosidade. Agora eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever. Nós temos vídeos todas as semanas com um estudo bíblico, um estudo teológico, um estudo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, como da Brit Hadashah, a Antiga Aliança, como da Brit Hashanah, a Nova Aliança. Então nós nos aprofundamos nesses temas, tá ok? Então se inscreva no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ative aí o sininho. Todas as vezes que nós gravamos um vídeo novo, o YouTube possa te informar e você possa receber todo o nosso conteúdo chegando aí no seu smartphone, na sua TV, no seu computador, aonde quer que você esteja nos assistindo. Desde já eu te agradeço por estar comigo, mas eu não posso deixar de te pedir para interagir com o nosso vídeo, colocar o seu comentário, compartilhar para os seus amigos e dar o seu like, tá bom? Então vamos mergulhar nesse estudo transformador. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é mencionada diversas vezes na Bíblia e tem uma grande relevância tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como na Nova Aliança. Quer dizer, como eu já falei na introdução, na Brit Hadashah e Brit Hashanah, ok? A Arca da Aliança, ela foi construída porque Deus assim mandou que se fizesse. Mandou através de Moshe Rabben, Moisés, o mestre, né? Mandou que se fizesse e deu as especificações da arca. Ela deveria ter 1 metro por 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. É o tamanho. Aparece em côvado na sua Bíblia, né? Mas em metro, se você transformar côvado em metro, você vai encontrar essas especificações, ok? A Arca da Aliança, ela ficava no Santíssimo Lugar, no Kodesh Kodeshim, e Deus mandou que se fizesse a Arca da Aliança, simbolizando a Shekhinah, que quer dizer a presença de Deus, com toda a sua glória. Amém? Então assim, a Arca da Aliança é considerada um dos principais símbolos do reino de Deus, da presença de Deus na terra. No livro de Salmos está escrito que a terra está cheia da glória de Deus. Quando a Bíblia fala cheia da glória de Deus, muita gente acha que a glória de Deus é a manifestação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, através de dons espirituais. E a manifestação do Espírito Santo não é apenas a manifestação de dons espirituais. Precisamos entender que Deus é um todo e não algo específico. Amém? Então, quando ele se manifestou na terra, está escrito que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, nós encontramos a glória de Deus em todos os lugares, até nos lugares onde o nome de Deus não é mencionado. Se você pegar o seu automóvel e sair viajando aí pelo Brasil, e depois sair pela América Latina, Europa, América do Sul, aonde quer que você vá, você vai ver a presença da glória de Deus. Aonde? Na beleza, nas construções, na natureza, na inteligência humana, na beleza humana, cada nação com sua
característica específica. Tudo isso está dentro, conectado com a glória do nosso Deus. A Arca da Aliança, o nome é Aron HaKodesh, que não quer dizer Arca da Aliança em hebraico, seria Arca Sagrada, a Arca Sagrada. A palavra aliança aparece em alguns textos bíblicos como Brit. Brit quer dizer aliança, então seria Aron Brit ou Aron HaBrit, a Arca da Aliança, que quer dizer, além de Arca da Aliança, também Arca do Testemunho, Arca do Concerto, Arca do Acerto de Deus com o povo, no caso o povo de Deus, que seria o povo hebreu na época, porque a Arca da Aliança é um símbolo do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não encontramos a Arca da Aliança, eu vou dizer o motivo daqui a pouco, ok? Como é que a Arca da Aliança foi construída? Deus mandou que se fizesse a arca com a madeira nobre, que é a madeira de acácia. Então a arca foi feita de madeira, revestida com o melhor metal que existe, o metal mais nobre que existe, que é o ouro. Então seria madeira revestida de ouro. Tinha uma tampa chamada propiciatório, também conhecido como a tampa da misericórdia, onde havia a imagem de querubins, 2 querubins, um voltado para o outro com as asas abertas. E as asas uma encostando na outra, as asas de cada querubim uma encostando na outra. Havia também os colchetes, são garras, que passavam justamente os bastões para que os sacerdotes levassem sobre os ombros a arca. Lembrando que a arca ela foi construída quando o povo estava no deserto e o povo não estava fixo em um determinado lugar. O povo ficava acampado, Israel ficava acampado em determinado lugar no deserto. De vez em quando ele se movia através do comando do próprio Deus. Dentro da Arca da Aliança, dentro dessa caixa, havia alguns objetos que Deus mandou que se colocasse ali. Seria as tábuas da lei, um potezinho de ouro com maná. O maná era o alimento que Deus mandava para o povo que estava no deserto. Isso acontecia diariamente. A vara de Arão, que havia florescido. E nós encontramos essas informações do que havia dentro da Arca da Aliança no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Mas não há todos os elementos ali em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Apenas nós encontramos as citações das tábuas sendo colocadas dentro da Arca da Aliança. Esses demais elementos, o pote de maná, a vara de Arão que floresceu, nós encontramos no Novo Testamento essa informação, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. E qual o significado da arca? Nós podemos analisar os elementos de cada arca. Primeiro, a arca foi feita de madeira, revestida de ouro. Nós encontramos ali, então, a madeira simbolizando a natureza humana e o ouro simbolizando o divino, a presença do nosso Deus. Esse é um simbolismo profético do próprio Jesus, do próprio Cristo, Yeshua, que seria Deus encarnado. O ouro que simboliza Deus e a madeira, simbolizando justamente o ser humano, a humanidade do Messias. Nós podemos dizer que a Arca da Aliança seria, então, o homem sendo revestido por Deus. O local onde a Arca da Aliança ficava era no Santíssimo Lugar, no centro do Santíssimo Lugar, no Kodesh Kodeshim, lugar mais profundo, lugar mais importante que havia tanto no templo como no Mishkan, no tabernáculo, tanto no Beit HaMikdash como no Mishkan, como nós acabamos de falar. O interessante dessa informação é que a Arca da Aliança nós podemos dizer que simboliza, com relação ao ser humano, o próprio coração do homem, onde Deus deseja habitar, certo? Tanto é que o Mishkan é o lugar de habitação. E Deus se manifestava no Kodesh Kodeshim, no Santíssimo Lugar, onde estava justamente o coração do homem. É no nosso coração que Deus se manifesta. Então a Arca da Aliança simboliza justamente o coração do homem, o lugar mais profundo do nosso ser. A tampa da arca chamava-se propiciatório, que é o lugar do sacrifício. Os sacerdotes faziam os sacrifícios no Yom Kippur, no dia do perdão,
E o sangue era aspergido sobre o propiciatório, era lançado sobre o propiciatório. Esse sangue derramado é o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário. Porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão. Os sacerdotes iam até o santuário para fazer esse ritual, o ritual de perdão pelos pecados do povo. Nós encontramos na Bíblia diversas participação prática da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava, como nós já falamos, no Santíssimo Lugar. Mas muitas das vezes nós encontramos a Arca da Aliança saindo do Santíssimo Lugar, né, e indo para outros lugares. Por exemplo, no livro de Josué, capítulo 3, a Bíblia fala que a arca atravessou o Jordão. Quando o povo, o exército de Israel estava atravessando o Jordão, os sacerdotes iam com a arca na frente, em cima, e as águas se abriram. Um fenômeno muito parecido com o que aconteceu no Mar Vermelho, onde o povo passou pelo Mar Vermelho ali a pés enxutos. O exército de Josué também passou pelo Rio Jordão a pés enxutos, mas agora com a Arca da Aliança simbolizando a própria presença do Senhor, do nosso Deus. Lá no Mar Vermelho não foi necessário a arca, porque a arca não existia. A arca não tinha sido construída ainda. Então Deus estava presente através de um anjo. Depois nós podemos fazer um estudo aqui falando sobre os anjos, a manifestação dos anjos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se você achar interessante, coloca aí nos comentários sobre isso, sobre nós fazermos um estudo completo sobre os anjos, ok? Malach em hebraico, anjo, ok? Na língua grega, angelos, que quer dizer mensageiro, enviado, né, e vários outros termos que é dado para os anjos. Uma outra passagem bíblica que nós encontramos a presença da arca é na tomada de Jericó. A Bíblia fala que Deus instruiu que Josué, através dos sacerdotes, né, claro, os sacerdotes levitas que faziam isso, desse 7 voltas diante da muralha, que era uma muralha muito grande e não dava para se transpor aquela muralha. Deus fez com que as muralhas em Jericó ruíssem, caíssem, e o exército conseguiu adentrar em Jericó e tomar aquela cidade. Uma outra aparição da arca fora do tabernáculo, fora do templo, foi quando ela foi capturada pelos filisteus em 1 Samuel capítulo 5. E essa passagem foi muito interessante. Foi interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que podemos associar ao que eu vou falar agora. Em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala que quem comer do pão, quer dizer, que simboliza a carne do Senhor, de forma indevida. Olha bem, a Arca da Aliança tinha o maná, que simboliza o pão, e havia o sangue que era espesso jogado por cima, que simboliza o vinho. Observe isso. Quem comer de forma indigna, quem beber de forma... quem participar da mesa de forma indigna, certo, será condenado. E foi isso que aconteceu. Os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon, um templo de uma divindade que eles cultuavam. E o próprio Deus Dagon, Deus com D minúsculo Dagon, ele foi jogado, lançado ao chão. A imagem de Dagon foi lançada aos pés da arca, podemos dizer assim. E o povo sofreu as consequências com pragas e com tumores. Isso só cessou quando a arca voltou para Israel. Okay? Em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia fala desse retorno da arca e que infelizmente não retornou como deveria, nas costas dos levitas. A Bíblia fala que Davi, o rei Davi, que era o rei que governava na época, mandou fazer um carro de boi, um carro com bois puxando, um carro novo, e colocaram a arca em cima. No caminho até Hebrom, onde estava o tabernáculo, na época, o templo não havia sido construído, a Bíblia fala que aquela arca pendeu a cair, ela virou para cair, e um homem por nome de Uzá colocou as mãos sobre a arca, indevidamente. E aí o que aconteceu?
a Bíblia fala que saiu fogo da arca e fez uma rompitura no peito de Uzá, quer dizer, abriu Uzá no meio. Aquele lugar ali onde aconteceu aquilo passou a se chamar Peres Uzá. Peres quer dizer rompitura, né? Então, rompitura que foi feito no homem por nome de Uzá. E o rei Davi foi até o santuário buscar o perdão de Deus e Deus instruiu como deveria ser feito. E o Senhor falou para Davi: olha, os levitas têm que levar. Ele tem que andar durante 6 passos, dá 6 passos. No 7º ele para. 7 em hebraico é Sheva, que quer dizer perfeição. Então Deus estava apontando para a perfeição. Faça de forma perfeita, não de forma negligente. Faça de forma correta, né? Então nós encontramos justamente essa analogia também do descanso sabático. Você tem que ter um dia de descanso, né, para viver a perfeição de Deus na sua vida. Amém? A arca, como nós já falamos, ela ficava localizada no Santíssimo Lugar, no Kodesh Kodeshim, Santo dos Santos, o lugar mais profundo. Havia rituais, os rituais aconteciam em um dia específico. Durante todo o ano, havia sacrifícios no templo. Durante todo o ano. Um sacerdote, ele entrava no templo, no lugar santo, e ele trabalhava ali durante todo o ano fazendo sacrifícios. Mas havia um dia específico em que o sumo sacerdote, o principal sacerdote, adentrava no Santíssimo Lugar. É o Yom Kippur. O Yom Kippur. Nós iremos fazer um estudo sobre o Yom Kippur logo, ok? Eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Já tem alguns vídeos interessantes no nosso canal, mas não se esqueça de se inscrever e colocar o sininho aí, clicar no sininho para que você receba a notificação do YouTube todas as vezes que nós gravarmos um vídeo aqui, tá bom? E aí o sacerdote, ele aspergia o sangue, como nós já falamos, né? O sangue do animal que era sacrificado era aspergido sobre a Arca da Aliança e acontecia um fenômeno: a presença do Senhor. A palavra presença na língua hebraica é Shekhinah, presença divina, a manifestação visível do próprio Deus, do Deus vivo. E quando isso acontecia, quando a presença de Deus acontecia, a sua glória vinha junto, Kavod em hebraico. Então a palavra glória não é Shekhinah, a palavra glória é Kavod. No livro de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia fala que Isaías teve uma visão semelhante a que João teve lá no livro de Apocalipse. Quando ele viu os anjos, e os anjos glorificavam a Deus, os anjos ali em todas as suas categorias, serafins, querubins, né, que voavam na presença do Senhor e que diziam diuturnamente, falavam diuturnamente, até hoje eles falam, né, Kadosh, 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 Yuvatis Vahoti, Melohou Aretes, Kavodo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, observe, a palavra seria Kavodo, não Shekhinah. Shekhinah é presença, é quando Deus se faz presente. Aí a fumaça adentrava no Santíssimo Lugar e a presença do Senhor através de relâmpagos, tal, fora do tabernáculo ou do templo, também era vista, né? Algo semelhante que acontecia antes do tabernáculo ser construído. Acontecia isso quando Moshe Rabbeinu subia, principalmente no Monte Horebe, para consultar e buscar o Senhor. E onde está a Arca da Aliança hoje? Há várias teorias que falam a respeito da Arca da Aliança. Onde é que ela está? Para onde levaram a Arca da Aliança? Depois, a Arca da Aliança sumiu depois da destruição do templo. Quando os babilônios destruíram o templo, a Arca da Aliança desapareceu. Há diversas teorias. Uns dizem que a Arca da Aliança está enterrada debaixo do templo. Outros dizem que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia. Outros dizem que a Arca da Aliança foi escondida no monte do templo. Há teorias também de que a arca foi arrebatada até os céus, levada pelo próprio Deus por anjos para o céu.
Algumas arcas apareceram, apareceu durante todo esse período em diversos lugares, mas não tinha nada a ver com a Arca da Aliança e nem era nem réplica da Arca da Aliança, algo semelhante ao que Deus mandou que fosse feito no Antigo Testamento. No templo de Herodes, o Santíssimo Lugar estava vazio, não tinha a Arca da Aliança. Foi o segundo templo, o templo que foi reconstruído por Herodes. Demorou quase 40 anos para ser reconstruído, mas não foi feita nenhuma réplica. E a Arca da Aliança verdadeira foi construída por Moisés, através de Bezaleel, os levitas. Essa arca, ela totalmente desapareceu. Podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo era a própria presença de Deus aqui na terra. Nós já falamos a respeito da madeira, que simboliza o homem, e do ouro, que simboliza a Deus. Então Jesus seria justamente a presença. Embora não saibamos onde a Arca da Aliança está fisicamente, mas nós sabemos que Deus deseja habitar dentro de cada um de nós, ok? Então tá aí, nós estamos finalizando esse vídeo. Se você gostou desse estudo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dá o seu like, tá bom? Coloque também o seu comentário. Com certeza isso irá nos motivar a fazer novos vídeos, falando sobre o reino de Deus. Amém? Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que Ele vai.